CBN Campo Grande. Oferecimento Unimed Campo Grande. Cuidar de você. Esse é o plano. E Centro Universitário Unigran Capital. Somos os melhores. Somos Unigran. O coronavírus é um inimigo que chegou rápido e sem avisar. Afetou a saúde, mudou, comportamentos das famílias e criou também um cenário nebuloso do que pode acontecer, inclusive no futuro breve. E Mato Grosso do Sul, como que está nesse cenário todo? Assunto que vamos conversar agora ao vivo com o governador do estado, Reinaldo Azambuja. Bom dia, governador, tudo bem? Bom dia, Ginês, bom dia a todos aí ouvintes do CBN, Ingrid, a toda a sua equipe aí, e prazer em poder falar com você, Ginês. Governador, a gente tem visto aí, infelizmente, o avanço do coronavírus no Brasil, Temos, infelizmente, também a primeira morte confirmada aqui no estado, foi nessa terça-feira. Em linhas gerais, governador, como que o senhor classifica, como está o estado no combate a esse inimigo aí que pegou muita gente de surpresa e está assustando? Olha, Ginês, eu acho que todos nós estamos fazendo a nossa parte, nós tomamos medidas desde o dia 30 de janeiro, que foi quando da criação do Centro de Operações Especiais, que é para ter o acompanhamento e o controle. A partir dali, inúmeras medidas tomadas pelo Executivo Estadual e inúmeras medidas tomadas por prefeituras e pelo governo federal. Acho que primeiro a consciência de todos nós da importância de nós mantermos esse isolamento. Isso aí é fundamental porque o sistema de saúde não aguenta o volume de pessoas contaminadas tudo ao mesmo tempo. Então não é que não terá contaminações. Cada dia, se você olhar, está aumentando o número. Ontem mesmo, 48 casos já confirmados, um óbito, infelizmente, e 38 sobre investigação. Isso todo dia tem sido crescente o número de casos confirmados. Ainda no Mato Grosso do Sul, nenhuma contaminação comunitária, quer dizer, aquela que você não sabe a origem. Todos os 48 casos têm origem de contato entre um parente e outro, uma pessoa contaminada com uma pessoa e contaminou a outra. Agora, se nós seguirmos nesse protocolo, que a gente entende a pressão aí de algumas atividades e é importante o não desabastecimento, importante a manutenção de algumas atividades produtivas com o regramento estabelecido de proteção a trabalhadores e trabalhadoras, eu acho que a gente pode ter efeitos menores do que está tendo alguns países, do que está tendo alguns estados. Agora, isso vai muito consciência, Ontem mesmo eu já vi uma movimentação muito maior de pessoas circulando. Isso é ruim, porque circula mais pessoas, não tenha dúvida que vai circular mais o vírus e vai contaminar mais. O governo do estado está fazendo o seu dever de casa, contratando novos leitos na rede privada, ampliando novos leitos na rede pública, fazendo parcerias com prefeituras para a gente ampliar leitos. Agora, se tiver um volume muito grande de pessoas contaminadas ao mesmo tempo que necessitem de internação, nós vamos ter dificuldades. Você está acompanhando países aí de primeiro mundo, Itália, Espanha, Estados Unidos, Nova York, uma das maiores cidades do mundo, praticamente num colapso, porque muita gente ao mesmo tempo e o sistema entra em colapso. Então, qual que é a estratégia? Manter o isolamento, manter a precaução, distância mínima. Aquela última entrevista eu tive presente com vocês aí. Hoje nós estamos falando e atingindo o mesmo objetivo pelo telefone. Então, eu estou fazendo inúmeras videoconferências do meu gabinete, que eu estou aqui, com governadores. Agora acabei de ter no grupo de governadores uma fala sobre um pleito que nós vamos fazer ao Banco Mundial, ao Banco Interamericano. Então é possível você trabalhar, que é o teletrabalho, que é o que nós norteamos no Estado. Agora, vigilância, precaução e os cuidados que todos nós temos para juntos enfrentarmos. Prejuízos, Ginês, todo mundo está tomando. A dona de casa, o trabalhador, o empregador, o empresário, o industrial, os governos. Agora, prejuízo a gente repõe. Agora, a vida você não repõe.
Então nós temos que preservar vidas, e isso precisa consciência e precisa as ações que estão sendo tomadas aí pelo governo e pelas prefeituras. Governador, até para a gente pontuar, o senhor deixou claro qual é a opinião do senhor em relação a se preservar, à saúde, ao isolamento, e como o senhor classifica, só para a gente pontuar rapidamente, como o senhor classifica esse posicionamento, né, tão forte do presidente em relação, claro, ele deve estar preocupado com a economia, mas de retomar a economia, de ir para o comércio, como que o senhor avalia isso? Eu acho que o presidente, ele tem a sua preocupação na questão econômica, e eu também tenho como governador. Se eu te mostrar os números das receitas estaduais, é aterrorizante, que despencou tudo, todos os setores. Isso está acontecendo para o governo federal, isso está acontecendo para as empresas também, os empresários, tanto que nós estamos aí com uma agenda extensa de conversa com os setores da economia para ver na onde é possível o governo do estado ajudar a diminuir alguns impactos aí, porque agora é o ditado, todo mundo no mesmo barco. O que eu entendo que o presidente deveria... Ontem já mudou um pouco o posicionamento. Ontem ele já mudou um pouco o posicionamento. Eu acho que nós temos que seguir o posicionamento da área médica, da Organização Mundial de Saúde, Ministério da Saúde. O ministro está falando, o ministro Mandetta, que é nosso aqui, mantenha o isolamento, mantenha distanciamento, proteja as pessoas, proteja os mais idosos. Se a gente fizer o dever de casa, Ginês, nós vamos. Agora, o presidente não saiu para visitar lá, sei lá, o comércio, aglomeração, não é o recomendado, concorda? Não é recomendado nem para o presidente e nem para ninguém. Nesse momento, nós não sabemos, Ginês, mais de 70% dos casos são assintomáticos. Eu posso, muitas vezes, ter o vírus circulando no meu organismo que não se manifesta. Esse é o risco. E aí, se eu contamino um idoso, uma pessoa do grupo de risco, hipertenso, diabético, aquele que tem uma doença autoimune ou doença, muitas vezes, pulmonar, nós estamos levando essas pessoas ao risco de vida. Então, eu acho que nesse momento é cautela, precaução, fazer o dever de casa para evitar os impactos que são possíveis de ser evitados. Agora, prejuízo todo mundo está tomando, todas as atividades, todas. Então, agora tem que ter paciência e preservar a vida. Se nós diminuirmos o número de pessoas circulando com vírus, que é o que está acontecendo no Mato Grosso do Sul, a gente está tendo um crescimento, mas ainda sobre um controle. Se isso fugir do controle, as pessoas começarem a se aglomerar, muita gente na rua ao mesmo tempo, vai contaminar muito mais e o sistema de saúde não entra em colapso, como é o que acontece no mundo todo hoje. Quem viu Nova York hoje de manhã, quem viu hoje a Espanha, meu filho tem amigos lá, ele morou até recentemente, no início do ano, em Madrid, estava terminando um curso. É aterrorizante o que a gente escuta das pessoas. Por quê? Porque os governos não tiveram essa preocupação. Agora, não é a preocupação é só do governo? Não. A sociedade também tem que entender. Se a gente evitar as reuniões, aglomerações, evitar contato de pegar na mão, de tomar tereré, de tomar chimarrão, nós vamos diminuir volume de contaminados, de pessoas com o vírus. A maioria é casos assintomáticos. E agora, e aqueles que são casos aí de riscos, idosos principalmente, o próprio jovem que tem muitas vezes uma doença autoimune ou tem hipertensão. Então eu acho que agora é precaução, cuidado e seguir os bons exemplos. Para mim o bom exemplo a ser seguido é da Organização Mundial de Saúde, que tem pautado as autoridades de saúde do Brasil e de todo o mundo. Governador, bom dia. Bom dia, Ingrid. Governador, exatamente sobre essa preocupação do governo. Os funcionários, os servidores que foram dispensados por esse período aí de 15 dias, vai ser prorrogado esse período ou eles vão retornar? Como que o governo do Estado... Todos os decretos, se você olhar, né, nossos decretos, eles não têm um final. Por exemplo, amanhã vou anunciar para vocês, as aulas, no decreto que nós publicamos, estaria até dia 6. Eu estou publicando um novo decreto amanhã, mantendo a suspensão das aulas presenciais até o dia 3 de maio. Então, todas as escolas da rede estadual vão ficar nas aulas à distância, que nós estamos com um sistema que o professor
ministra à distância algumas matérias aos alunos para não ter uma perda, e também via internet, via os aplicativos que nós temos, e em alguns casos que não tem internet, até o professor disponibiliza ao pai, ao aluno, as matérias para ser feita durante as semanas. Então está prorrogando um decreto amanhã, publica amanhã até 3 de maio, que é manter a paralisação. E estou mantendo a recomendação à rede pública municipal e à rede privada, que também mantém essa observação de prazo. Não é uma obrigação, porque eles têm autonomia, mas nós estamos recomendando que a gente tenha esse procedimento. Só para você ter uma ideia, amanhã eu estou encaminhando um projeto de lei à Assembleia, prorrogando aqueles exames de saúde dos candidatos do concurso de bombeiros militares e das polícias militares, que tinha validade de 6 meses, prorrogando para 12 meses. Então isso gera uma economia, que senão teria que fazer de novo os exames de saúde, isso tem um custo, isso foi pedido por todos aqueles dos concursos. Aquelas medidas administrativas de que você falou, que já estão constantes dos decretos estaduais, que já foram editados, a edição é até que tem um ato em contrário. Então, a validade do teletrabalho, daquele isolamento das pessoas com mais, que já é um regramento dentro do setor público, continua todo em validade. Aquilo que expirar o prazo, como é o caso da educação, ou da educação nós estamos publicando amanhã, prorrogando até 3 de maio, fica suspensa aulas presenciais na rede estadual de ensino aqui no Mato Grosso do Sul. Governador, quero destacar então isso para o ouvinte CBN. Então o governador antecipou aqui para a gente que amanhã vai publicar um decreto prorrogando a suspensão das aulas presenciais em toda a rede estadual até o dia 3 de maio e também há uma recomendação para as redes municipais e para as privadas. Governador, nós também temos a participação de pessoas, né, de jornalistas que fazem parte do Grupo RCN e que enviaram perguntas para a gente ampliar esse debate aqui na CBN. Vamos começar pela pergunta de Três Lagoas, por favor. Bom dia, governador Reinaldo Azambuja, Valdecir Cremon, do portal de notícias JP News e do canal de televisão TVC HD 13.1 de Três Lagoas. A pergunta que eu faço é referente à construção do hospital regional aqui em Três Lagoas. A previsão do senhor era de entrega no primeiro semestre deste ano, mas é bem provável que o tempo não será possível concluir as obras e adequar o hospital, adaptar, equipar o hospital. Será possível, na sua opinião, que neste ano teremos o hospital funcionando e, quem sabe, ainda há tempo de ajudar no combate ou no atendimento a pacientes que podem surgir de coronavírus no estado? Muito obrigado. Olha, Valdeci, respondendo a sua pergunta, nós estamos fazendo todo o esforço para a conclusão do Hospital Regional de Três Lagoas, se possível, ainda no primeiro semestre. O problema é que, com o novo regramento, principalmente de proteção aos trabalhadores da construção civil, ele tem que ter um espaço maior entre um trabalhador e outro, ele não pode ter um acúmulo de trabalhadores no canteiro de obra, porque isso pode contaminar. Então, o regramento hoje estabelecido pela construção civil é continuar as obras, e a gente tem recomendado não pare totalmente as obras, mas dê total proteção ao trabalhador e à trabalhadora. Então, vai atrasar um pouco? Claro que vai, porque mudou o regramento, mas nós vamos sim concluir. Já temos os recursos disponíveis de mais de 30 milhões de reais, só para você ter uma ideia, que é para os equipamentos do hospital. Hoje, para você equipar um hospital, é quase o preço da obra do hospital. E não tenho dúvida que será um hospital de referência de média e alta complexidade para toda a costa leste. Servirá também como hospital escola aos alunos aí de enfermagem, de medicina, do curso aí da Universidade Federal e outros da região aí do Bolsão. E nós vamos sim pôr em andamento. Infelizmente, esse problema do corona, que não era esperado por ninguém, atrapalha o ritmo das obras, mas nós vamos continuar as obras, pagamento tudo regularizado, e vamos sim concluir esse ano o hospital, equipar e pôr ele em funcionamento para atendimento às pessoas da Costa Leste. Ok, é uma boa notícia, governador, dos recursos já disponíveis. Vamos lá então agora para Aparecida do Taboado, ouvir a pergunta do Nestor. Muito bom dia, governador.
Aqui é o Nestor Júnior, de Aparecida do Taboado. As perguntas que eu faço são as seguintes. O senhor anunciou no início do mês um maior pacote de obras da história do Mato Grosso do Sul, que vai beneficiar os 79 municípios do estado. Aqui para Aparecida do Taboado recebemos a notícia dos 3 milhões de reais para a área de recap. Com essa instabilidade no mercado, governador, isso pode interferir nesse pacote de obras já anunciado e, diante disso, qual que é a previsão para estes recursos? Olha, Nestor, é importante que o governo presente, né, um pacote de investimentos que contempla todas as 79 cidades. Aparecida, eu já tinha falado com vocês, contemplada também, e terá os investimentos. Eu não tenho dúvida que nós podemos muitas vezes ter um momento agora, e que está acontecendo, de paralisação de todas as atividades econômicas. E claro que isso impacta financeiramente para todos, não é só para o governo, não. Hoje todo mundo, comerciante, aquele dono do pequeno mercado, está todo mundo vendendo menos. Só para você ter uma ideia, combustível, eu tive uma informação ontem, reduziu em 60% o consumo de gasolina nos últimos 15 dias no Mato Grosso do Sul. Isso impacta o quê? Lógico que nos tributos também. Então, mas é um momento que agora cabe a gente tomar as atitudes na área de saúde. E a economia, ela retoma. Quando isso aí passar, e vai passar, terá um momento que nós teremos aí ou vacina, ou tratamento adequado ao corona, diminui a pressão de pessoas infectadas, o próprio organismo, ele cria uma resistência, porque o vírus é novo, os organismos nossos não têm uma resistência, como é o caso da gripe, como foi o caso da H1N1 e de tantas outras doenças que tem. Vai passar. E a hora que passar, os investimentos vão retomar. Eu sou muito confiante no Brasil, no Mato Grosso do Sul. Agora, não é momento da gente ficar pilhado com a questão econômica. A questão econômica, a economia se recupera. Agora, a vida das pessoas você não recupera. Olha o que está acontecendo no mundo, milhares de pessoas perdendo a vida aí. Não vou falar que foi descaso, descuido, mas não vamos cometer os erros que alguns países cometeram. Manter isolamento, manter pessoas distantes da aglomeração, circular menos, ter precaução, sabão, lavar a mão, higienização, evita contaminação. Então, eu acredito, os investimentos terão, o governo do estado tomou medida amarga para poder fazer um pacote de investimentos que ajuda para o desenvolvimento do estado. Hoje de manhã estava falando com o ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, da importância dos investimentos federais. Estava agora no grupo com os governadores falando para a gente fazer uma carta conjunta aos organismos internacionais, Banco Mundial e BID, para a gente poder ter fôlego para poder atender alguns setores. Então, eu acho que tudo vai se ajustando na área econômica. Agora, a preocupação é com a saúde da nossa população. Governador, temos uma pergunta também de Paranaíba. Vamos ouvir. De Paranaíba, e eu gostaria que o governador explicasse para a população aqui da região de Paranaíba, qual que vai ser o papel da nossa cidade durante essa pandemia. Paranaíba atende recebe pacientes de outros municípios, como Inocência, Aparecida do Taboado, Chapadão do Sul e cidades aqui da região. E eu queria que ele explicasse para a gente se Paranaíba vai funcionar como um centro de microrregião. Aqui na nossa cidade ainda nós não temos leitos de UTI, né? E caso seja necessário, quais medidas que o governo está tomando para que Paranaíba possa receber esses pacientes? Olha, é importante que a gente consiga reestruturar os polos regionais. A Santa Casa de Paranaíba está previsto a implantação de 10 leitos de UTI. Então isso já está na previsão, isso é um custo mensal, para você ter uma ideia, de 426 mil, que será totalmente custeado com recursos do governo do estado, para a gente que faz parte daqueles mais de 208 novos leitos que a gente quer implantar. Então está sim previsto mais 10 leitos aí, criar os leitos auxiliares para um atendimento regional, mas acima de tudo, se nós mantermos
isolamento das pessoas, diminui o número de pessoas contaminadas, porque não são todos os que são contaminados que necessitam de internação ou de respirador. A grande maioria, mais de 70%, ele é contaminado, ele tem o vírus como positivo e ele fica em casa e tem um tratamento assintomático, a doença não se manifesta. O problema é com aquele que muitas vezes tem alguma deficiência e tem que, no caso, problemas respiratórios, problemas mais graves. Então, acho que mantendo o isolamento e dentro da projeção, a ampliação dos leitos, e a Santa Casa de Paranaíba está previsto implantar mais 10 leitos e mais alguns leitos auxiliares para toda a região, eu acho que a gente consegue evitar um colapso na rede pública, que é o que ninguém espera, ninguém quer isso, que é o que acontece hoje, se você olhar, na maioria dos países. Você vê Nova York, uma cidade com uma estrutura gigante, como o volume de contaminados é enorme, colapsou o sistema de saúde de Nova York. Teve que mandar navios da Marinha para leitos auxiliares para poder atender as pessoas contaminadas. Então, isolamento, manter distância, manter as questões de higiene, eu acho que a gente consegue ultrapassar o pico, porque isso o ministro explicou bem, você tem um pico de contaminação. Se nós conseguirmos evitar que no pico a gente tenha uma demanda maior do que oferta de leitos, a gente consegue atender as pessoas que vão necessitar desses leitos. Governador, não tem como não perguntar, porque o senhor acabou até citando aí, e o ministro Luiz Henrique Mandetta já foi apontado por várias regiões do país, pela imprensa, foi elogiado pela condução no Ministério da Saúde em relação a essa pandemia. Porém, politicamente, nos bastidores, parece evidente um desgaste entre o ministro e o presidente por opções, por questões de ponto de vista. Como que o senhor avalia esse cenário nos bastidores, por detrás ali do poder, do que a gente vê e do que realmente acontece ali nos bastidores do Planalto? Eu acho que o ministro, ele está conduzindo bem a essa crise, Ginês, principalmente porque ele está ouvindo as autoridades de saúde. Ele é o expert, ele é da área de saúde, é médico, já foi secretário municipal aqui de Campo Grande, tem conhecimento de saúde pública, está norteando as ações, ouvindo a Organização Mundial de Saúde. É igual eu aqui, as pessoas às vezes falam, o governador tomou tal medida em tal tempo. Eu estou ouvindo as autoridades de saúde, porque ouvindo eles mesmos ontem recomendaram, governador, vamos levar o início, suspensão das aulas até 3 de maio. Vamos prorrogar mais isso. Quer dizer, quando você é orientado pelas autoridades de saúde e dando com que eles possam direcionar, eu acho que a gente vai errar menos. E muitas vezes esse conflito, né, Ginês, entre a fala do presidente e a do ministro, eu entendo que nós temos que seguir as recomendações das autoridades de saúde mundiais e do Brasil, do Mato Grosso do Sul. Aqui tem pessoas qualificadas, esse centro de operações especiais é composto por muita gente qualificada na área de saúde pública, pessoas que conhecem de pandemia, desses problemas. Então, eu estou sendo norteado por eles. E eu acho que o ministro está correto. O que a gente espera? Distensionar esse problema, né, político que você citou aí, discussão do presidente ter um posicionamento, ministro, se todos nós, brasileiros, responsáveis, tivermos o mesmo direcionamento de evitar aglomeração, de ficar em casa e de manter isso, o Brasil vai passar com menos trauma. Não que não terá, nós já tivemos aí mais de 200 perdas de vida, nós não gostaríamos de perder nenhuma. Agora, se a gente fizer o dever de casa, vai diminuir o número de pessoas contaminadas e a gente pode ir superando isso aí, que tem sido um problema para todos nós brasileiros. Governador, só para a gente encerrar, para mim ficou evidente aí o posicionamento do senhor em relação à prioridade da questão da saúde, manter o bom senso. E para as pessoas que estão nos ouvindo, é claro, né, que tem muitas famílias, milhares de famílias, que dependem, né, e consequentemente essas famílias acabam irrigando a economia, que são os servidores públicos. Há risco, governador, de uma contenção salarial, de atraso de pagamento? O senhor já citou isso brevemente na entrevista, mas para deixar bem claro para quem está nos ouvindo.
Olha, Ginês, eu espero que não, né? Agora, o que a gente precisa? Só para você ter uma ideia, há uma semana atrás, ou mais, o governo federal anunciou algumas medidas do não pagamento da dívida dos estados, de uma série de coisas. Até hoje, nada disso foi regulamentado. Não chegou, se eu não tiver, eu tive que entrar na Justiça, no Supremo Tribunal Federal, para o ministro Alexandre de Moraes dar uma decisão estendendo o não pagamento da dívida para a gente não ter sanção. Hoje eu liguei para o ministro Rogério Marinho, principalmente das pessoas que tomaram empréstimo do Fundo Constitucional do Centro-Oeste, que é o FCO, as empresas, microempresa, capital de giro, que a parcela vence hoje. Ontem o Banco do Brasil, a nosso pedido, até publicou uma resolução interna de 60 dias, mas o Conselho Monetário Nacional, Ginês, precisa se reunir. Tomada de decisão, amigo, rapidez. Se a gente ficar enroscado na burocracia, as coisas vão dificultando cada vez mais. Então, eu acho que assim, vamos cada um fazer o seu papel. Nós já atendemos pessoas do Vale Renda, nós já atendemos pessoas ali da agência de habitação que pagam prestação. Nós estamos com um pedido aqui enorme de segmentos, de prorrogação de CMS, disso, daquilo. Estamos analisando todos com muito critério e cuidado. Agora, o governo do estado também, ele sobrevive das arrecadações dos tributos que são pagos. Se você não tem circulação de mercadoria, você não tem receita. Então, existe preocupação? Claro que existe. Agora, se o governo destravar os entraves burocráticos para a gente poder ir ao banco, pegar um empréstimo para poder pagar salário, para poder pagar fornecedor, a gente, claro, ajuda a irrigar a economia com recursos que são importantíssimos. Agora mesmo, eu antecipei os salários em dias escalonados para evitar aglomeração nos bancos, entende? Então eu acho que tudo é possível. É que eu digo, economia já teve crises, economia você recupera, vidas você não recupera. Quando você perde uma vida, é uma tristeza para a família, para os amigos, para todo mundo. Então vamos procurar cuidar das vidas das pessoas e tomar as atitudes necessárias, e economicamente nós vamos recuperar empregos, atividade econômica. Eu acho que esse é o caminho. Cautela, paciência, sem muita, hoje, manifestações aí, como eu vejo, alguns setores radicalizando por um lado. Não é momento do Brasil radicalizar, é momento da gente ter união, unidade de ações para a gente seguir o caminho do que a saúde recomenda como que é o correto, e vamos tomando as medidas todos os dias necessárias. Acabei de dar em primeira mão para vocês o decreto das aulas, a questão do teste de saúde. Semana que vem nós teremos inúmeras medidas a serem tomadas, e todas as semanas, todos os dias, o governo do estado toma algumas medidas para a gente fortalecer o nosso sistema de saúde, transferência de recursos aos municípios, para enfrentarmos juntos isso que tem sido difícil para todo mundo, mas eu não tenho dúvida que com muita fé e responsabilidade nós vamos superar esse desafio. Governador Reinaldo Azambuja falou com a gente ao vivo. Governador, gostaria de agradecer a sua participação aqui no CBN Campo Grande. Muito obrigado e bom dia para o senhor. Bom dia, Ginês, um abraço a Ingrid, a equipe aí, a todos os ouvintes, e com muita fé em Deus aí, eu não tenho dúvida que Mato Grosso do Sul nós vamos juntos superando aí os grandes desafios que temos pela frente. Grande abraço a vocês. Muito obrigado. CBN Campo Grande. Oferecimento Unimed Campo Grande. Cuidar de você. Esse é o plano. E Centro Universitário Unigran Capital. Somos os melhores. Somos Unigran.